Boa noite a todos, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Nessa noite nós estamos iniciando mais um culto aqui aproveitando o Facebook, um culto online, né? Um culto ao vivo aqui online para todos os irmãos, para todas as pessoas que estão em casa, impossibilitados de ir ao templo. Você que está nos assistindo nessa noite, este é um culto online. Eu sou o pastor Wagner, pastor da Primeira Igreja Batista em Candial, Bahia. E nós estaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor, orando pela nossa nação, pelo mundo. E também estaremos refletindo na palavra do nosso Deus. Vamos iniciar com uma oração, como de costume. Todo culto nós precisamos fazer orando, né? E nós vamos orar nessa noite. Deus amado, Deus querido, Pai de infinita graça, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos, cada um no seu lar, para louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, recebe este culto, Senhor, como um cheiro suave em Tuas narinas. Nós apresentamos a Ti as nossas vidas, nós apresentamos a Ti, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, ó Deus, pedindo que o Senhor responda a nossa oração segundo a Tua vontade e nos ensine, Senhor, a compreender a Tua vontade nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Teu cuidado, da Tua proteção, precisamos entender a Tua vontade a cada dia, Senhor. Isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Iniciamos este culto, mais um culto aqui, utilizando o Facebook, a ferramenta do Facebook, né, que é a live, onde nós estaremos louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 4. Leitura da palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 4. Nós vamos ler os versos de 10 a 13. É bem conhecido de todos nós. Paulo, ele expressa aqui a sua gratidão por poder louvar ao Senhor, a sua gratidão por receber o cuidado do Senhor em todo o tempo da sua vida. Em tempo de escassez, em tempo de fartura, ele sempre estava agradecendo ao Senhor e louvando ao Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos ver o que Paulo diz? Ele diz assim, ó: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos passar por muitas situações, podemos passar por dificuldades, por problemas difíceis, e às vezes difíceis de ser superados, mas nós iremos passar, não porque nós somos melhores do que ninguém, não porque nós temos uma força superior do que todo mundo, que venha de nós mesmos, mas porque nós temos o nosso Deus que nos fortalece, que renova as nossas forças, como diz lá em Isaías 40, a partir do versículo 29, o Senhor renova as nossas forças e nos faz voar como águias. E pensando nessa situação em que Paulo está dizendo aqui, que ele estava alegre em qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, ele estava feliz. Eu lembrei de uma música, de um louvor bem antigo, lá por meados de 1996, 97, a gente cantava em um grupo de adolescentes e a gente cantava uma canção que diz assim, ó: perdão.
essa paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo em mim vai bem, essa paz que sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema e de confiar, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Essa é das antigas, mas é uma canção que fala que a paz que nós sentimos em meio a toda tribulação, toda dificuldade, ela não é porque tudo vai bem. Pode estar tudo, as coisas difíceis, a gente pode estar com medo de tudo que está acontecendo, mas existe uma paz interior, algo que nos conforta, algo que nos motiva a continuar caminhando. E a gente não deve olhar as circunstâncias, a gente deve continuar servindo ao Senhor, e na certeza de que mesmo que a gente não esteja no templo adorando ao Senhor, mas nós estamos na presença dele, e o lugar correto, o lugar certo de estar é na presença do Senhor, é aos pés do Senhor. E nós vamos cantar essa canção: há um lugar de descanso, esse lugar é no Senhor. Vamos cantar. Pode cantar o Senhor na sua casa aí. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar onde a paz em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor.
esse lugar no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde seus medos não te dominam. Há um lugar onde se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Cante ao Senhor. Esse lugar é no 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 Senhor. Senhor, nós queremos cada dia estar mais perto de Ti, ó Deus. Temos a certeza de que nada nem ninguém vai tirar esse privilégio. Ó Deus, nós temos certeza de que não devemos Te adorar apenas no templo, mas nós Te adoramos em nossos lares. Nós Te adoramos, ó Deus, em nossos lares. Receba a nossa adoração, ó Deus. Temos certeza que o Senhor está aqui conosco, no lugar secreto, no nosso quarto, na nossa casa, com a nossa família, uma extensão da igreja do Senhor. Ó Deus, recebe a nossa adoração, Pai. Senhor, pedimos que o Senhor, com o Teu poder, com a Tua soberania, esteja intervindo, Pai, nessa situação. Nos dá, ó Deus, cada dia mais a certeza que precisamos estar firmes em Ti, ó Deus. Nós precisamos estar firmes em Ti. Esse lugar é Amém. Esse lugar é no Senhor. A gente sente falta, a gente sente saudade do templo, a gente se emociona. A gente pede a Deus que logo, logo Ele resolva essa situação e que a gente volte a se reunir juntos como irmãos, buscando ao Senhor juntos, adorando ao Senhor no templo, pedindo a Ele que não deixe que a chama no nosso coração venha se apagar por causa das circunstâncias, mas que a cada dia nós tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco, não importa o que aconteça, Ele está conosco. Nós só precisamos confiar no Senhor. Nós vamos fazer mais uma leitura da palavra do nosso Deus e eu faço essa leitura com base no que eu tenho visto e ouvido de muitas pessoas. E todas as vezes que acontece uma calamidade, um problema no mundo, a gente vê sempre algumas pessoas falando sobre o Apocalipse, tentando descobrir assim uns sinais. Surgem profetas de tudo quanto é lugar para falar de sinais, de maravilhas, de coisas que estão acontecendo. E a gente precisa recorrer à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ver o que Jesus falou para os seus discípulos, Mateus 24, de 36 a 44. Mateus 24, 36 a 44. Depois nós vamos ver o versículo 14. Mateus 24, 36 a 44. Ainda não é a reflexão dessa noite, mas Deus colocou no meu coração para a gente falar um pouco sobre isso, acalmar o coração,
mas também um alerta para a igreja do Senhor Jesus. Um alerta para todos nós que estamos passando por esse momento, para que a gente se prepare cada dia, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. A gente vê esses sinais e Jesus falou que os sinais aconteceriam e que seriam um princípio de dores. Aí tem gente que só nesses momentos procuram se aproximar mais de Deus, procuram fazer mais a vontade de Deus. Mas nós precisamos fazer a vontade de Deus todos os dias. Porque é o que Jesus diz aqui nesses versículos. Ele diz assim, ó, a partir do 36, Mateus 24, a partir do 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, e também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia que o vosso Senhor virá. Mas considerai isso: se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então não cabe a mim, a você, não cabe a nós ficar tentando adivinhar, tentando ver sinais da volta de Cristo Jesus. O que nos cabe é estar preparados. Estar preparados. E algo que a gente precisa se atentar também, o versículo 14 do mesmo capítulo vai dizer assim, ó, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim virá depois que o evangelho for pregado em todo o mundo. Fazendo uma pesquisa rápida, algumas entidades de missões, alguns missionários fizeram pesquisas e detectaram que ainda há cerca de 3 bilhões, um pouco mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Então a igreja precisa estar preparada, porque a volta a gente não sabe o dia, mas a igreja também precisa pregar o evangelho. Nós precisamos aproveitar o momento para pregar o evangelho. Nós precisamos pregar mesmo, falar do evangelho. As nossas músicas precisam ser evangelísticas. As nossas músicas precisam ter letras que falem de arrependimento, que falem para que o homem se arrependa, que volte para Jesus, que se converta a Jesus Cristo, e precisa ser entendida por todos. Hoje os compositores fazem muito músicas para crente, esquecem de fazer música evangelística. O papel da igreja é evangelizar, é falar do amor de Deus. Então nós precisamos aproveitar. Então o evangelho de Jesus precisa ser pregado em todo o mundo. Em todo o mundo. Hoje nós temos uma ferramenta muito boa, que é a internet. Precisamos pregar o evangelho nas nossas redes sociais. Aonde a gente estiver, nós precisamos compartilhar do evangelho de Jesus Cristo. Eu quero lembrar também de uma canção antiga que fala da volta de Jesus. Jesus virá outra vez aqui. Eu creio. Se você crê, pregue isso, fale disso para outras pessoas. Diz assim, ó. Almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá.
mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, sim, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Então Jesus virá. Você precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Não só quando acontece um problema mundial, de ordem mundial, uma calamidade, algo terrível que o mundo fique com medo. Foi assim em vários momentos da história, na época do nazismo, na época de Hitler. Muita gente dizia que Hitler era o anticristo, era a besta, e que ali seria o apocalipse, o final de tudo. Muitas coisas aconteceram. Recentemente, no tsunami, em 2012 também, muita gente falou. Então assim, os sinais acontecem realmente, mas eu preciso estar preparado todos os dias. A palavra disse aqui que o Filho do Homem virá um momento que as pessoas não estarão apercebidos, né? Nós não saberemos a hora, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse que nem ele sabia. Nós precisamos estar preparados todos os dias. Não vamos estar nos preparando só quando acontece um problema como esse. Precisamos estar preparados todos os dias, e preparado todos os dias louvando e engrandecendo o nome do Senhor, adorando a Ele em todo tempo, em todo momento. Não devemos ser crentes de circunstâncias. As coisas ficam difíceis, a gente se aproxima do Senhor. Mas depois, quando estamos aí na nossa zona de conforto, a gente não tem mais aquela mesma devoção que tínhamos no momento das coisas difíceis. Precisamos estar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor em todo tempo, independente das circunstâncias. Amém, irmãos? Então nós vamos adorar ao Senhor nessa noite. Vamos dizer que viemos para adorar. Vim para adorar-te, vim para dizer que és o meu Deus. Você pode adorar ao Senhor na sua casa. Adore ao Senhor aí. Reúna a família. Luz do mundo, viesses à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver, não só agora, mas para todo o tempo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas,
fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sabe por quê? A gente não sabe. O preço foi muito alto. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Então adore ao Senhor nessa hora. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Nós vamos cantar uma canção agora, e a letra dessa canção é Minha Vida é do Mestre. Gostaria que você cantasse Minha Família é do Mestre. Minha família é do Mestre, a sua família é do Mestre. Nossa família pertence ao Senhor Jesus. Nós vamos cantar nessa noite Minha Família é do Mestre. Vamos lá? De novo. Minha família é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Sabe por quê? A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Mesmo que seja na solidão da
vida eu pude perceber o quanto Deus me ama, Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar para longe da presença dele. Minha família é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama, Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A minha esperança é meu Mestre. Meu Mestre Jesus, o nosso Mestre é a nossa esperança e nós precisamos confiar nele a cada dia. Nós vamos meditar agora na palavra do Senhor, palavra de Deus. O irmão Paulo Jacobina, lá de Terrolândia, ele esteve fazendo um pedido, que estivesse fazendo uma reflexão, pregando a palavra no Salmo 1. Salmo 1. E eu achei muito pertinente. Nós vamos fazer uma meditação nessa noite. Salmo 1. Um salmo muito importante para as nossas vidas. Que retrata aí a relação aí, na verdade, o contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. E nós precisamos a cada dia entender o que é ser justo. Como nós devemos ter uma vida justa, como faremos para ter uma vida justa e como é que acontece a vida, o que acontece na vida do justo e do ímpio. Esse salmo registra, ele fala, diz assim, é bem conhecido de todos nós, diz assim o Salmo 1 da palavra do nosso Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como eu falei, esse é um salmo que retrata aí, fala sobre a diferença do justo e do ímpio. As diferenças que existem e que precisa de fato existir para que haja uma separação e para que a gente entenda que precisamos ser justos. Agora, uma outra coisa que nós precisamos entender, que nós, seres humanos, nós herdamos por natureza uma natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Não há como um homem que vive em pecado, não há como um ser humano que vive em pecado, afastado da glória de Deus, afastado da presença de Deus, se tornar justo.
por mais que ele seja honesto nos seus negócios, por mais que ele faça muitas coisas, mas o homem diante de Deus, ele não se justifica com seus próprios atos. Ele não se justifica com os seus próprios feitos. É necessário ser justificado por aquele que morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue para perdoar os nossos pecados e para nos tornar justo. Tornar justo é tornar ajustável ao caminho do Senhor Jesus. O homem cheio de pecado, vivendo uma vida cheia de pecado, distante de Deus, e o próprio Jesus disse que aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, ele diz que nós precisamos deixar o pecado, o fardo pesado que nós carregamos, o pecado que nos assedia, para nos tornarmos aí pessoas, homens e mulheres, servos, que trilham um caminho com foco, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sempre com o objetivo de estar a cada dia se parecendo com Ele. Isso é algo que eu e você, nós, precisamos almejar nas nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser justificados por Jesus Cristo. Então, o Salmo está dizendo, está colocando aí a diferença do justo e do ímpio. Mas como se tornar justo? Quem são os justos? E será que os crentes eles se acham melhores do que os outros? Eles se julgam justos e os outros não são? Será que eles estão aí com uma certa soberba? A palavra de Deus, Romanos, capítulo de número 5, ele vai dizer como é que acontece essa justificação. Não é pelo nosso mérito, não é pelos nossos esforços, não é pelo que nós fazemos, não é pelo que a gente vive, mas nós nos tornamos justos por meio de Jesus Cristo. Diz assim, Romanos 5, capítulo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados por meio da fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados, nós somos ajustados a andar no caminho correto, no caminho certo. Jesus tira todas as arestas, Jesus tira todo o pecado, Jesus tira todas as mazelas, tudo aquilo que impede o homem de se aproximar dele. E aí ele se torna justo. E quando ele se torna justo, a palavra de Deus disse aqui no Salmo 1, que esse homem justo, que é justificado por Jesus Cristo, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não anda segundo o conselho daqueles que não têm um compromisso com a palavra de Deus. Mas ele anda seguindo os conselhos da própria palavra. Os ensinamentos de Jesus Cristo. Os ensinamentos daquele que veio a esse mundo, morreu na cruz para nos tornar justos e que deixou aí esses ensinamentos para que eu e você, para que a gente esteja seguindo. Então, aquele que se torna justo, aquele que é justificado por Jesus Cristo, ele não anda segundo o conselho dos ímpios e nem anda também no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele precisa viver de forma diferente, ele precisa ser diferente, ele precisa mostrar nas suas atitudes de que ele é diferente. Ele precisa entender isso vivendo de forma justa. Eu fui justificado por meio da fé em Jesus Cristo, pela graça que me alcançou. Mas o apóstolo Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele completa, de maneira nenhuma. Como poderemos viver no pecado, nós que morremos para o pecado? Como nós poderemos ainda viver nele? Como eu posso viver uma vida comparada aos ímpios, junto dos ímpios, fazendo tudo o que os ímpios fazem, se eu morri para tudo isso? Então, se tornar justo, viver isso, viver o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só é possível se formos de fato justificados por Jesus Cristo.
Se você está apenas frequentando uma religião, frequentando a igreja e você por isso se julga justo, você está redondamente enganado. É preciso ser justificado por Jesus Cristo. É preciso crer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos torna justos. Nós precisamos entender isso. E aí, quando eu entendo isso, quando eu me desvio dos maus caminhos, quando eu não sigo o conselho de pessoas más, eu vou estar meditando na palavra do Senhor dia e noite. Meditar na palavra do Senhor dia e noite, algumas pessoas confundem, acham que a pessoa tem que estar com a Bíblia todo o tempo aberta, lendo em todo o tempo, em todo momento. Não é isso. É você julgar as suas atitudes, o que você fala, o que você pensa, o que você faz, segundo os princípios bíblicos. Meditando o que a palavra de Deus diz sobre isso. O que a Bíblia Sagrada me diz sobre determinada atitude que eu preciso tomar, sobre as decisões que eu tenho que tomar na minha vida. Isso é meditar na palavra do Senhor dia e noite. Deixar com que a palavra de Deus dirija as nossas ações. Isso é meditar na palavra de Deus dia e noite. E aí quando a gente medita na palavra de Deus dia e noite, a nossa vida será comparada a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Então a gente vai lá para Gálatas, capítulo 5, onde fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito acontece na minha vida no momento em que eu medito na palavra do Senhor dia e noite, porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, assim, quando a gente medita na palavra do Senhor dia e noite, a gente vai viver tudo isso, vai frutificar, e as pessoas vão ver a diferença do que serve a Deus e do que não serve. E aí nós vamos ver que é diferente na vida dos ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Aquele que não tem compromisso com Deus, aquele que não firma uma aliança com Jesus Cristo, tem uma vida de impiedade, uma vida errônea, uma vida errada. Ele vive com medo de tudo, ele vive espantado com tudo, ele não tem raiz, ele não se aprofunda, as suas raízes não se aprofundam, ele rapidinho, quando vem qualquer vento, qualquer dificuldade, ele murcha, ele cai, porque ele não está meditando na palavra do Senhor dia e noite. A palavra de Deus não guia as suas ações. Ele faz o que dá na telha, ele segue conselhos de todo mundo, e muitas vezes conselhos errados. Ele vive aí falando bem no linguajar brasileiro. Ele vive aí no jeitinho brasileiro, querendo passar por cima de tudo e de todos, fazendo tudo que é errado, se corrompendo e corrompendo outras pessoas, porque ele não tem compromisso com a palavra de Deus. E aí, diante de situações também de dificuldade, ele vive com medo. Ele vive com medo porque ele não conhece a Deus, ele não se aproxima de Deus. Então é necessário que a cada dia nós entendamos que precisamos meditar na palavra dia e noite. Precisamos deixar com que essa palavra seja o nosso guia, nossa única regra de fé e prática. Precisamos entender o que a palavra de Deus nos ensina, que a Bíblia Sagrada nos ensina. E esse salmo está dizendo exatamente isso. E nós precisamos a cada dia entender que o justo não é aquele que quer se justificar a si mesmo com suas ações, com suas obras. Tem gente que acha que pode alcançar a justificação diante de Deus pelas suas obras. E Efésios, capítulo 5, versículos 8 e 9, vai nos dizer o seguinte. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, ou capítulo 2, perdão, irmãos. Capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu não consigo me justificar com os meus próprios atos, com as obras que eu faço. Não, quem me justifica é o sangue de Jesus Cristo na cruz. E aí quando eu sou justificado, Paulo disse lá em Romanos 5, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Uma paz interior, uma paz que está nas nossas vidas, independente das circunstâncias. Os dias maus vêm, as dificuldades vêm, as pandemias, as pestes, as guerras, tudo isso vem. Mas quando nós temos paz com Deus, nós vivemos em paz. E nós
procuramos a cada dia entender que a partir do momento que fomos justificados por Jesus Cristo, nós vivemos em paz com Deus. Em paz com Deus. E precisamos promover essa paz. Jesus Cristo diz que bem-aventurado os pacificadores. Pacificador não é apenas aquele que fala da paz, mas é aquele que promove a paz. E não há como promover a paz se essa paz não for realmente a paz que vem de Jesus. Ele disse assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece é uma paz que a gente sabe que muitas vezes uma paz negociada. E Jesus Cristo não, ele dá uma paz verdadeira. E isso só é possível quando nós somos justificados por Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Que a gente a cada dia entenda que precisamos ser justificados. Precisamos ser justificados e andar em caminhos retos e meditar na palavra do Senhor dia e noite. Deixar a palavra de Deus guiar as nossas ações, as nossas falas, os nossos gestos, tudo que a gente fizer. Que a palavra de Deus seja aí o aferidor. Seja o aferidor das nossas ações, de tudo que fizermos. Que Deus continue te abençoando. Que essa palavra chegue ao teu coração como um refrigério. Que você medite na palavra do Senhor dia e noite. Que você viva os ensinamentos da palavra de Deus. Porque não adianta conhecer e não praticar. Não adianta conhecer e não procurar viver. Todos nós precisamos viver o que a palavra de Deus nos ensina. Que nesse momento em que as pessoas estão aí com medo, esse momento de frustração, de angústia, que a palavra de Deus seja sempre o nosso recurso. Não seja o último recurso. Para algumas pessoas, a palavra de Deus, o próprio Deus, buscar a Deus, a oração, tem sido o último recurso. Mas que seja o primeiro, em todo momento nas nossas vidas. Possamos meditar na palavra do Senhor dia e noite, e deixar ela guiar todas as nossas ações. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse culto, por esse momento aqui de culto ao Senhor, usando essa ferramenta que é o Facebook e vivendo cada dia pregando a palavra de Deus em todos os lugares, na internet, em casa, aonde a gente estiver. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos mais uma vez por esse privilégio, por esse momento de estar aqui, Senhor, por cada irmão que esteve presente, ó Deus. Abençoe cada um. Senhor, toma todos em tuas mãos, aqueles que fizeram pedidos de oração, que o Senhor os abençoe, que o Senhor resolva o problema de cada um, ó Deus, se assim for a tua vontade. Senhor, que nós possamos entender que a tua vontade, muitas vezes, ela não coincide com a nossa. Mas, ó Deus, assim como o Senhor falou para Paulo, a tua graça nos basta, Senhor. A tua graça nos basta. Senhor, nos ajude a experimentar verdadeiramente do teu cuidado, da tua proteção, e que possamos entender, ó Deus, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja a nossa, igual à nossa, e muitas vezes não será. Nós precisamos entender que precisamos sempre fazer como o próprio Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Contudo, não seja feita a nossa, mas a tua vontade, Senhor. E que possamos estar preparados para entender e para receber tudo que vier do Senhor. Continue nos abençoando, guarde todos nós, guarde os nossos familiares, ó Deus, nossos amigos, todos, ó Deus, livre de todo mal, e nos ajude a cada dia a entender que o maior problema da humanidade não é pandemia, não é epidemia. O maior problema da humanidade não são as guerras. O maior problema da humanidade é o pecado, que nós precisamos combater todos os dias. Que o Senhor nos ajude a estar sempre, ó Deus, nos livrando do pecado, tendo nojo do pecado e vivendo a cada dia separado para o Senhor, buscando a santificação. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam nessa noite. Na quinta-feira nós estaremos novamente reunidos
E assim como fizemos no domingo, faremos a live na igreja. Que Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. Fiquem aí firmes na fé de Cristo Jesus. Amém.